Olá, eu sou Sérgio Vieira e este é o 9º episódio da primeira temporada do Ex Libris, um podcast rápido e ligeiro sobre política, comportamento humano, ciência, tecnologia e cultura. A cada episódio, um tema. Seja bem-vindo e espero que esteja gostando do Ex Libris. Aguardo comentários e sugestões, afinal, eu preciso saber se estou no caminho certo. Para tanto, basta dar um pulo lá no idigitais.com. Você pode colocar suas observações no post desse episódio, na descrição ou ainda enviar um e-mail. O Ex Libris está disponível em vários agregadores e serviços: Anchor.fm, Apple Podcasts, Breaker, Castbox, Google Podcasts, Overcast, Pocket Casts, Radio Public, Spotify e Stitcher. Se você utilizar outro serviço, basta copiar o RSS disponível e colar em seu aplicativo. Todos os links estão publicados na primeira página do idigitais.com. A partir de agora, o Ex Libris sobre tecnologia de 16 de outubro de 2018 começou. Em 1953, o psicólogo norte-americano Frederick Skinner visitou a aula de matemática de sua filha e encontrou todos os alunos aprendendo o mesmo tópico da mesma maneira e com a mesma velocidade. Poucos dias depois, ele construiu sua primeira máquina de ensino, a qual permitia que as crianças respondessem a perguntas em seu próprio ritmo. Skinner, falecido em 1990, psicólogo famoso por conduzir trabalhos pioneiros em psicologia experimental, tinha muito bons relacionamentos com o governo norte-americano. Propunha o behaviorismo radical, abordagem que busca entender o comportamento em função das inter-relações entre a filogenética, o ambiente e a história de vida do indivíduo. Parênteses. Tive que pesquisar isso. Filogenética, do grego philo, equivale à raça e gen se refere à ideia de origem ou nascimento. Ou seja, filogenética é o estudo da origem dos organismos vivos e as relações existentes entre eles. Fecho parênteses. Sua máquina de ensino foi apoiada pelo United States Office of Education. Tem vídeo lá no YouTube, procura lá B.F. Skinner Teaching Machine. Ou se quiser, o link está na transcrição deste episódio. Em meados da década de 1960, aparelhos semelhantes inundaram o mercado norte-americano, sendo oferecidos por vendedores de porta em porta. Em poucos anos, porém, o entusiasmo por essas maquinetas havia diminuído. Desde então, a tecnologia educacional, conhecida como EdTech, repetiu o mesmo ciclo de hype e fracasso, mesmo quando os computadores reformularam quase todas as outras partes de nossas vidas. Parênteses novamente. Parece até o podcasting. Entra ano, sai ano, é sempre a mesma coisa. Agora vai! E ploft, voltamos à estaca zero. Parece, eu disse, parece que agora a mídia começa a se mostrar uma opção razoável ao mercado. A garotada que começou a ouvir podcasts há alguns anos já está nas agências e alguns já estão nos cargos de decisão. Oi gente, tudo bem? Olha eu aqui. Fechando parênteses. Um dos motivos do fracasso da EdTech é o conservadorismo dos professores e seus sindicatos e consequente burocracia, distanciamento e falta de destreza com as tecnologias disponíveis. Outro motivo bem definido é que o potencial de capacitação e eficiência da EdTech ainda não foi apropriadamente comprovado. Aqui eu ressalto o processo causa e efeito. Se não há domínio da ferramenta tecnológica e da sua aplicação na educação, não haverá capacidade para definir parâmetros adequados para aferir a sua efetividade. É algo como pedir a um biólogo definir em seu laboratório os parâmetros de aferição de qualidade de uma construção civil. Hoje, no entanto, os herdeiros de Skinner estão forçando os céticos a repensarem suas posições.
Apoiados pelas ferramentas e suportes que a internet propiciou, finalmente, escolas em todo o mundo estão utilizando aplicativos inovadores para personalizar o aprendizado. Isso pode ajudar centenas de milhões de crianças presas em salas de aulas precárias, mas apenas se os defensores da EdTech puderem resistir à tentação de reviver falácias e dar asas a ideias irreais sobre como as crianças devem aprender. Para ter sucesso, a EdTech deve estar a serviço do ensino, e não o contrário. O modelo convencional de escola, professor, lousa, giz e um grupo de crianças, surgiu na Prússia no século XVIII. As alternativas até agora propostas não conseguiram ensinar de forma adequada e eficientemente a maioria das crianças. Salas de aula, crianças agrupadas por idade, estrutura hierarquizada, currículos padronizados e horários fixos ainda são a norma para a maioria das quase 1,5 bilhão de crianças em idade escolar no mundo. Enquanto isso, no Brasil, de acordo com a Unicef, 7 milhões de estudantes têm 2 ou mais anos de atraso escolar. O ministro da Educação, Rocieli Soares, de 40 anos, afirmou quando da divulgação pelo MEC do Sistema de Avaliação de Educação Básica, SAEB 2017, que, abre aspas, o ensino médio está falido e corre o risco de chegar ao fundo do poço. Ele não está agregando conhecimento aos alunos. Fecha aspas. E sabe por que do desespero do ministro? Simples. Porque 7 em cada 10 alunos do terceiro ano do ensino médio têm nível insuficiente em português e matemática. Entre os estudantes desta etapa de ensino, menos de 4% têm conhecimento adequado nestas disciplinas. Ou seja, 96% têm conhecimentos básicos, rudimentares ou não sabem nada, absolutamente nada, de matemática ou português. A cada 2 anos, o SAEB mede a aprendizagem dos alunos a fim de cada etapa de ensino, ao 5º e 9º anos do ensino fundamental e ao 3º ano do ensino médio. O sistema é composto pelas médias de proficiências em português e matemática extraídas da Prova Brasil e pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB. Pela primeira vez, o MEC classificou os níveis de proficiência que estão organizados em uma escala de 0 a 9. Quanto menor o número, pior o resultado. Os níveis de 0 a 3 são considerados insuficientes. Entre 4 e 6, os alunos têm nível de conhecimento básico e a partir de 7 até 9, adequado. Etapa mais problemática da educação básica, o ensino médio foi classificado no nível 2 de proficiência. Em matemática, 72% dos alunos têm nível insuficiente de aprendizado. Desses, 23% estão no nível 0, o mais baixo da escala de proficiência, ou seja, nada, não sabem nada. Em português, 71% dos alunos têm nível insuficiente de aprendizado, sendo que 24% estão no nível 0. Em resumo, ao fim do colegial, cerca de 70% dos alunos têm nível insuficiente de matemática e português, e destes, cerca de 24% não sabem nada destas matérias. Olha aí o futuro do país sendo delineado. Nos países pobres, em média, apenas 1/4 dos alunos do ensino médio adquire pelo menos o conhecimento básico de matemática, leitura e ciências. Mesmo nos países mais ricos da OCDE, cerca de 30% dos adolescentes não conseguem atingir proficiência em pelo menos um desses assuntos. Essa parcela permaneceu praticamente inalterada nos últimos 15 anos, durante os quais bilhões de dólares foram gastos em TI nas escolas.
Em 2012, havia um computador para cada 2 alunos em vários países ricos. A Austrália tinha mais computadores que alunos. Mal empregados, os computadores, tablets e smartphones tendem a ser uma distração, ferramenta perfeita para embotar um processo de aprendizado. Um estudo português de 2010 descobriu que as escolas com internet mais lenta e o bloqueio de sites como o YouTube tiveram melhores resultados do que as escolas de alta tecnologia. O que importa é como a EdTech é usada. Uma forma que pode ser a solução é a instrução sob medida. Desde que Filipe II da Macedônia contratou Aristóteles para preparar seu filho Alexandre o Grande, pais ricos pagam por melhores professores. Alguns inovadores tecnológicos de São Paulo a Estocolmo acham que a EdTech pode colocar a atenção individual ao alcance de todos os alunos. As escolas americanas estão adotando tal modelo de modo mais acelerado. Um distrito escolar se comprometeu a introduzir a aprendizagem digital personalizada para 1/3 dos seus alunos, agora. Os métodos de grupos como o Summit Public Schools, cujo software foi escrito pelos engenheiros do Facebook, estão sendo copiados por centenas de escolas. Na Índia, onde cerca de metade das crianças deixa a escola primária incapazes de ler um texto simples, o currículo básico é inalcançável para a maioria dos alunos. Softwares adaptativos como o MindSpark são capazes de descobrir o que uma criança sabe e assim formulam perguntas de acordo com a capacidade do aluno. Em um paper recente, Disrupting Education, Experimental Evidence on Technology-Aided Instruction in India, os autores afirmam em seu abstract: estudamos o impacto de um programa de ensino pós-escola com auxílio de tecnologia personalizada em escolas urbanas do ensino médio na Índia, usando uma loteria que oferecia aos vencedores acesso gratuito ao programa. Os vencedores da loteria marcaram 0,37 sigma acima em matemática e 0,23 sigma maior em Hindi durante apenas um período de 4 meses e meio. Estimativas usando variáveis instrumentais sugerem que frequentar o programa por 90 dias aumentaria as pontuações nos testes de matemática e Hindi em 0,6 sigma e 0,39 sigma, respectivamente. Encontramos ganhos semelhantes nos scores absolutos dos testes para todos os alunos, mas ganhos relativos muito maiores para os alunos academicamente mais fracos. Nossos estudos sugerem que os programas de instrução auxiliados por tecnologia bem concebidos podem melhorar drasticamente a produtividade no fornecimento de educação. Outro caminho que a EdTech pode ajudar a aprender é tornar as escolas mais produtivas. Na Califórnia, as escolas estão utilizando um aplicativo para reformular o modelo convencional. Em vez de livros didáticos, os alunos têm playlists que eles usam para acessar lições online e fazer testes. O software avalia o progresso das crianças, eliminando o processo de dar nota a cada um dos alunos, aliviando assim a carga de trabalho dos professores. O tempo economizado é utilizado em outras tarefas, como o incentivo às habilidades sociais dos alunos ou aulas individuais. Um estudo em 2015 sugeriu que as crianças que adotaram precocemente esse modelo tiveram melhores resultados nos testes do que seus pares em outras escolas. Toda essa inovação é bem-vinda, mas fazer o melhor com a EdTech significa fazer várias coisas certas. Primeiro, o aprendizado personalizado deve seguir as evidências de como as crianças aprendem. Não deve ser uma desculpa para reavivar ideias pseudocientíficas como estilos de aprendizagem, a teoria de que cada criança tem um modo particular de receber informações. Tal absurdo leva a esquemas como o Brain Gym, um programa de cinesiologia educativa, certa vez apoiado pelo governo britânico.
esquema que afirmava que alguns alunos deveriam esticar, dobrar e emitir um bocejo de energia enquanto faziam suas contas. Uma outra falsidade é afirmar que usar a tecnologia significa que as crianças não precisam aprender fatos ou não precisam de um professor, que em vez disso podem usar o Google e tudo irá funcionar. Alguns ditos educadores vão mais longe, argumentando que aprender e memorizar fatos atrapalham habilidades como a criatividade e o pensamento crítico. É exatamente o contrário. Uma memória repleta de conhecimento permite a evolução desses talentos. William Shakespeare foi educado em latim e, mesmo assim, escreveu algumas peças muito decentes em inglês. Em 2015, nos Estados Unidos, um vasto estudo com 1.200 análises educacionais descobriu que, das 20 formas mais eficazes de impulsionar a aprendizagem, quase todas dependiam do trabalho de um professor. Em segundo lugar, é preciso garantir que a EdTech reduza, em vez de ampliar, as desigualdades da educação. Aqui, há motivos para otimismo. Algumas das escolas pioneiras em EdTech são as escolas privadas do Vale do Silício. Entretanto, já há muitas outras escolas independentes que utilizam a EdTech e ensinam preferencialmente a alunos pobres, como a Rocketship e Achievement First ou Summit, onde em 2017 99% dos alunos que concluíram o curso foram para a universidade e os retardatários obtiveram maior progresso em relação aos alunos nas mesmas condições das escolas ditas normais. Um padrão semelhante pode ser observado fora dos Estados Unidos. Em estudos de EdTech também na Índia, por Jay Paul, um grupo de pesquisa, os maiores beneficiários são as crianças que usam software para receber educação corretiva. Em terceiro lugar, o potencial para a tecnologia da educação só será percebido se os professores a adotarem. Eles estão certos em pedir provas de que os produtos funcionam, mas o ceticismo não deve se transformar em ludismo. Um bom modelo é o que ocorre aqui em São Paulo, onde milhares de professores e principalmente escolas adotaram a plataforma adaptativa Kiki. Em 1984, Frederick Skinner chamou a oposição à tecnologia na educação de vergonha. Dado o que a EdTech promete hoje, a mentalidade fechada não tem lugar na sala de aula. E só para complementar o até aqui exposto neste podcast, vou abordar mais um aspecto sobre a questão educacional. O ano era 1968, quando um professor de psicometria, Julian Stanley, se deparou com um gênio que cursava ciência da computação na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Joseph Bates, 12 anos, era brilhante, mas estava entediado com o curso. Ele estava muito à frente dos estudantes da sua classe. Inspirado por esse prodígio, Stanley iniciou um longo estudo que duraria 45 anos, acompanhando o desenvolvimento de crianças superdotadas que incluiria nomes como Mark Zuckerberg e Lady Gaga. Então, o que aconteceu com Joseph Bates? Ele se deu muito bem. Ele continuou a estudar, completou um doutorado, lecionou em uma universidade e agora se tornou um pioneiro em inteligência artificial. Stanley deu início ao projeto na Johns Hopkins University Center for Talented Youth, Centro de Jovens Talentosos da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, batizado de SMPY em inglês, que significa Estudo de Jovens Matematicamente Precoces. O programa acompanhou a trajetória de mais de 5.000 crianças superdotadas. Foi por meio desse trabalho que ele chegou a descobertas surpreendentes. O estudo vai contra a antiga crença de que a prática leva à perfeição, segundo a qual você pode se tornar um especialista em alguma coisa contanto que trabalhe duro e tenha foco. Em vez disso, o SMPY sugere que a capacidade cognitiva inicial, como resolver problemas e tomar decisões corretas,
tem mais efeito sobre a conquista do que a prática ou até mesmo o status socioeconômico de uma pessoa. Por isso, é importante estimular as habilidades das crianças desde cedo, mas sem pressionar aquelas que se mostram mais inteligentes que a média, para que se tornem, entre aspas, gênios. Isso poderia levar a todos os tipos de problemas sociais e emocionais, de acordo com os educadores. Mas, se você quer incentivar e manter seus filhos felizes ao mesmo tempo, os especialistas têm algumas recomendações. Exponha seu filho a experiências diversas. Crianças com alta inteligência geralmente precisam de novidades para se manterem motivadas. Aumentar experiências de vida, além de contribuir nesse sentido, ajudaria a criança a desenvolver a confiança para lidar com o mundo. Psicólogos dizem que o conforto vem de se apegar ao que é familiar. É preciso coragem para tentar algo diferente. Estimule seus talentos e interesses, seja um novo esporte, um instrumento ou uma aula de teatro. Permitir que seus filhos explorem os talentos desde cedo os ajudará a desenvolver habilidades importantes como a resiliência. Não os force a ser algo que eles não são. Apoie as necessidades intelectuais e emocionais do seu filho. A curiosidade é a essência de todo aprendizado. As crianças podem fazer muitas perguntas antes de começarem na escola e, embora sua paciência para responder a todas as questões possa ser um pouco escassa, isso é muito importante para o desenvolvimento delas. Quanto mais porquês e comos elas perguntarem, melhor será o desempenho na escola. Elogie o esforço, não a habilidade. Ajude as crianças a desenvolverem uma mentalidade de crescimento, comemorando a aprendizagem e não o resultado em si. As crianças aprendem a reagir às coisas através de seus pais. Portanto, seja sobre aprender a falar um novo idioma ou até mesmo andar de bicicleta, a disposição para aprender deve ser estimulada. O fracasso não é algo a ser temido. Os erros devem ser tratados como blocos de construção para o aprendizado. Aprender com eles deve ser tratado como uma oportunidade para crescer, pois ajudará as crianças a entender como elas podem abordar melhor o problema da próxima vez. Cuidado com os rótulos. Rótulos só irão diferenciar seu filho de outras crianças. Isso poderia não apenas levá-los ao bullying, mas também adicionar imensa pressão de ser uma decepção. Trabalhe com os professores para atender às necessidades do seu filho. Alunos inteligentes geralmente precisam de material mais desafiador, apoio extra ou liberdade para aprender em seu próprio ritmo. Trabalhar em torno dos sistemas educacionais atuais para atender às suas necessidades é muito importante. Por fim, teste as habilidades do seu filho. Isso pode auxiliar os pais que quiserem fazer um trabalho mais avançado de desenvolvimento dos talentos das crianças e pode ainda revelar problemas como dislexia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou desafios sociais e emocionais. Mas afinal, como saber se seu filho é superdotado? Aqui, finalmente, estão alguns sinais segundo a Sociedade de Alto QI Mensa. Então preste atenção se seu pimpolho tem memória incomum, leitura precoce, gosta de passatempos ou tem interesses incomuns ou conhecimento profundo de determinados assuntos, tem consciência de eventos mundiais, tem senso de humor evoluído, faz questionamentos a todo momento, possui musicalidade, gosta de estar no controle e adora inventar regras adicionais para jogos. O Ex Libris, spin-off do Impressões Digitais, um podcast rápido e ligeiro sobre tecnologia, acabou. Se você gostou do Ex Libris, faça como a Ambi3 Gestão Ambiental. Ajude este podcaster a divulgá-lo e a mantê-lo. Lá no site idigitais.com você tem mais detalhes sobre como fazer isso. Você pode ainda ajudar o Ex Libris dando umas estrelinhas lá no iTunes, palmas no Anchor.fm e nos outros agregadores. Nos avalie do jeito que eles permitem. Isto ajuda muito a manter esse podcast.
saúde, paz, grato pela companhia e até a próxima. Ex Libris. Inteligência com propriedade.